Você já se perguntou que a falta de oportunidades ou a falta de sorte, o verdadeiro motivo dos seus fracassos, está escondido em um lugar que você raramente observa? Um lugar silencioso, um lugar onde ninguém além de você pode entrar, dentro da sua própria mente. E não, isso não é uma crítica, é uma libertação. Porque se o problema estivesse apenas no mundo, você não teria poder para mudá-lo. Você dependeria das circunstâncias, da sorte, das oportunidades e da boa vontade das pessoas. Mas quando você entende que existe algo dentro de você influenciando seus resultados, você também descobre que existe uma saída. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que fracassa porque não é inteligente o suficiente, porque não nasceu em uma família rica, porque não teve os mesmos privilégios que outras pessoas, ou porque a vida foi injusta. Mas existe uma verdade desconfortável que poucos têm coragem de encarar. O fracasso não acontece por falta de capacidade, acontece por falta de direção. Você pode correr muito rápido e trabalhar mais do que todos ao seu redor. Pode fazer esforços gigantescos, mas se estiver correndo para o lugar errado, continuará distante do destino que deseja alcançar. Exatamente isso que acontece com milhões de pessoas. Elas acordam cedo, trabalham duro, fazem esforço, correm o dia inteiro e passam anos ocupadas, mas não estão construindo uma vida, estão apenas sobrevivendo. E existe uma diferença gigantesca entre viver e apenas existir. O problema não é a falta de movimento, é a falta de propósito. Imagine um navio em alto mar. Ele possui combustível, possui motores potentes e uma tecnologia fora do comum, e tem uma tripulação preparada, mas não possui um destino definido. Para onde ele vai? Para lugar nenhum. Ele apenas será levado pelas correntes. E muitas pessoas vivem exatamente assim. Deixam a vida decidir por elas. Aceitam qualquer caminho, aceitam qualquer realidade. E aos poucos, começam a sentir um vazio difícil de explicar. Um vazio que dinheiro não preenche. Um vazio que distrações não eliminam. Um vazio que aparece principalmente durante a noite, quando o silêncio chega e não existe mais ninguém para impressionar. Quando você fica sozinho com os seus pensamentos, é nesse momento que surge a pergunta que assusta tanta gente: o que eu estou fazendo da minha vida? E sabe o que é mais doloroso? Não é não ter respostas. É perceber que talvez você nunca tenha tido coragem de fazer a pergunta. Porque a maioria das pessoas tem medo de descobrir que está vivendo uma vida que não escolheu. Uma vida construída pelas expectativas dos outros, pelas opiniões dos outros, pelos medos dos outros. E então, passam décadas tentando agradar pessoas que nunca estarão totalmente satisfeitas, enquanto abandonam os próprios sonhos pelo caminho. Mas existe algo ainda mais profundo. Existe um motivo oculto por trás da maioria dos fracassos: a autossabotagem. Você diz que quer mudar, mas continua repetindo os mesmos hábitos. Você diz que quer vencer, mas continua alimentando pensamentos derrotistas. Você diz que quer crescer, mas continua cercado pelas mesmas desculpas. E tudo isso acontece de forma silenciosa, porque a mente humana busca segurança, mesmo quando essa segurança está destruindo a felicidade. O cérebro prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo quando o conhecido está causando sofrimento. É por isso que tantas pessoas permanecem presas, não porque não conseguem mudar, mas porque têm medo do que a mudança exige. E a mudança exige algo que poucas pessoas estão dispostas a oferecer: responsabilidade. Responsabilidade pelas próprias escolhas, pelo próprio futuro. Porque enquanto você culpa tudo e todos pelos seus resultados, você entrega o seu poder. Mas quando assume a responsabilidade, você recupera o controle da própria vida. E isso assusta. Porque significa que não existe mais ninguém para apontar, não existe mais ninguém para culpar, apenas você e a verdade. Exatamente nesse ponto que a transformação começa. Toda grande mudança nasce de uma decisão,
a decisão de parar de fugir, a decisão de finalmente assumir o comando da própria vida. Talvez você tenha fracassado muitas vezes ou cometido muitos erros, mas nada disso define quem você é. Fracassos são acontecimentos, não identidades. Você não é o seu fracasso. Você é a pessoa que pode aprender com ele. E existe uma diferença entre essas duas coisas. Os maiores vencedores do mundo são aqueles que sempre se arriscaram. Eles decidiram levantar mais uma vez, mesmo quando ninguém acreditava, mesmo tudo dando errado, porque eles compreenderam algo poderoso. O fracasso não é o fim do caminho. O cair faz parte do caminho. Cada erro contém uma lição, cada dificuldade contém um aprendizado, mas apenas para quem está disposto a enxergar. Aí surge uma pergunta ainda mais importante. Você passou anos tentando vencer. Para onde você está correndo? Porque existe algo que poucas pessoas entendem. Não basta ter força, não basta ter disciplina, não basta ter determinação. Você precisa ter direção. Imagine um arqueiro. Ele possui o melhor arco, as melhores flechas, a melhor técnica, mas não existe alvo. De que adianta toda essa preparação? A força sem direção se transforma em desperdício. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Gastando energia demais em uma vida que não faz sentido. Você pode estar perseguindo sonhos que pertencem a outras pessoas, tentando impressionar pessoas que sequer se importam com você. E enquanto isso, a sua verdadeira vida está esperando você tomar coragem para olhar para dentro e descobrir quem realmente você é. Abandone essas máscaras, porque durante toda a vida ensinaram você a ser muitas coisas, mas raramente ensinaram você a ser você mesmo. Disseram qual profissão escolher. Disseram o que é sucesso, o que é fracasso. Disseram o que você deveria fazer, mas quase ninguém perguntou: o que faz sentido para você? O que faz seus olhos brilharem? O que faz você esquecer do tempo? Ou o que faz você sentir que está vivo? Perguntas mudam destinos. O propósito não nasce fora, é por dentro. Ele surge quando você percebe que existe algo maior do que apenas pagar contas, algo maior do que simplesmente passar pela vida. O propósito não precisa ser famoso, precisa ser verdadeiro. Porque quando algo é verdadeiro, você encontra energia mesmo nos dias difíceis e encontra coragem quando o medo aparece. Aí acontece a transformação. Porque quando existe propósito, a disciplina deixa de ser sofrimento e o sacrifício deixa de ser punição. Tudo ganha significado e significado muda tudo. A diferença entre quem desiste e quem continua raramente está na dificuldade. A diferença está no motivo. Por isso, você precisa encontrar um motivo forte o suficiente. Um motivo que faça você levantar quando ninguém estiver olhando. Um motivo que faça você continuar quando tudo parecer impossível. Porque quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Mas existe algo que você precisa entender. O propósito não aparece pronto. Ele é construído. Ele nasce na caminhada, nas tentativas, nos erros, nas quedas, nas experiências, nas vitórias e principalmente na coragem de agir mesmo sem todas as respostas. A maioria espera clareza para começar. Os vencedores começam para ganhar clareza. Você não precisa descobrir todo o seu futuro hoje. Você só precisa dar o próximo passo. Apenas o próximo. E depois outro. E depois outro. Até que um dia você perceba que se tornou uma pessoa completamente diferente. Mais forte, mais consciente, mais preparada, mais determinada. E quando olhar para trás, vai perceber algo extraordinário. Todos aqueles fracassos que você odiava, todas aquelas dores que você queria evitar, todos aqueles momentos difíceis não estavam destruindo você, estavam revelando você, estavam construindo a pessoa que você precisava se tornar, porque o fracasso não era o fim, era o treinamento.
A dor não era a punição, era a preparação. E o propósito não estava escondido em algum lugar distante. Ele estava sendo construído dentro de você o tempo todo. Então faça uma promessa para si mesmo. Pare de viver pela metade. Pare de aceitar uma vida pequena. Pare de abandonar seus sonhos por medo. Assuma o controle. Assuma a responsabilidade. Assuma a sua missão. Porque o mundo não precisa de uma cópia de outra pessoa. O mundo precisa da melhor versão de você. E essa versão está esperando apenas uma decisão. A decisão de viver com propósito. A decisão de parar de existir. E finalmente, começar a viver.